O nosso assunto é o exemplo que jamais devemos nos esquecer. E o texto base do nosso estudo é Lucas capítulo 17, versículo 32, quando o Senhor Jesus nos diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, eu quero dar prosseguimento, porque eu entendo, creio, que todos os irmãos que têm participado conosco nos últimos finais de semana têm percebido, têm notado, têm entendido que nós estamos tratando a respeito dos exemplos que o Espírito Santo de Deus apresenta na sua palavra, para que nós possamos seguir estes exemplos, se forem bons, se forem exemplos de pessoas salvas, possamos seguir estes exemplos. Mas que por outro lado também, irmãos, nós possamos olhar para os exemplos das pessoas que se perderam. Então há muito a aprender com os exemplos dos salvos. Entretanto, não podemos ignorar o motivo pela qual muitas almas se perderam. Nós precisamos olhar com cuidado, com cautela, para os exemplos de pessoas que se perderam. E precisamos fazê-los, irmãos, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que estas pessoas que se perderam cometeram. Então há nestes exemplos que a Bíblia vem nos apresentando do começo ao fim, virtudes que nós precisamos aprender a cultivar, e há erros que nós devemos aprender a evitar. Mas nos lembrando aqui daquilo que já estudamos há poucos dias, nós vamos nos lembrar que geralmente estes exemplos, estes modelos de pessoas salvas e perdidas, elas são colocadas para nós na Bíblia em pares. Ou seja, nós notamos na mesma época, vivendo pessoas salvas e pessoas perdidas. Nós temos um exemplo lá no início do livro de Gênesis, Caim e seu irmão Abel. Caim, um exemplo de alguém que se perdeu, Abel, exemplo de alguém que foi salvo. Então os exemplos, eles estão em pares. Um pouco depois de Caim e Abel, nós temos o exemplo de outros dois irmãos, Jacó e Esaú. Um salvo, um perdido. Os dois colocados diante de nós, um ao lado do outro, para que nós possamos aprender como sermos mais parecidos com Jacó. Por outro lado, aprendermos a não cometer os erros que Esaú cometeu. Assim, a Bíblia utiliza-se de um método. O método é de colocar dois exemplos opostos, um ao lado do outro, para facilitar a nossa compreensão com relação aos salvos e aos perdidos, aos bons exemplos e aos maus exemplos, e assim irmos amadurecendo na fé e na salvação e no conhecimento das coisas de Deus. Nós devemos olhar para estas coisas, o exemplo dos salvos e o exemplo dos perdidos, entendendo que eu preciso fazer uma avaliação entre os dois exemplos e seguir as virtudes dos salvos e evitar os erros daqueles que se perderam. Mas agora, diante do verso que lemos em Lucas, capítulo 17, versículo 32, nós somos confrontados com um outro e um novo tipo de exemplo. Nós somos convocados pelo próprio Senhor Jesus a nos lembrar não da mulher de Noé ou da mulher de Abraão. O Senhor exorta solenemente a todos aqueles que leram este versículo a se lembrar do exemplo da mulher de Ló. Irmãos, este versículo, esta passagem, estas palavras do Senhor Jesus são sobremodo importantes e são palavras também que contêm uma solenidade muito grande. O nosso Salvador
Não está nos exortando a nos lembrarmos continuamente de Sara, de Ana ou de Ruth. Mas ele está ordenando que nós jamais nos esqueçamos da mulher de Ló. Quem foi esta mulher? Quais os erros que ela cometeu? E por que o Senhor Jesus ordena que jamais nos esqueçamos dela? O primeiro passo na compreensão das palavras de Cristo é entendermos em qual contexto essas palavras foram ditas. Se você ler o contexto imediato aqui do capítulo 17, a partir do verso 21, você vai perceber que o assunto é o fim dos tempos. É o julgamento de Deus sobre as nações. É o retorno de Cristo para vir julgar o mundo. Então o contexto é este. O contexto é o fim do mundo. É o retorno de Cristo. É a vinda súbita, a manifestação súbita do reino de Deus. Esse é o contexto. Quem está fazendo este alerta não é outro senão o próprio Filho de Deus. E quem é que o Senhor Jesus está alertando? Se você ler aí Lucas 17, 22, você vai perceber que Jesus está se dirigindo aos seus discípulos. Estas palavras ditas por Jesus são muito importantes, porque elas não foram ditas para uma multidão. Também não foram ditas para os escribas e fariseus. Cristo está alertando solenemente o seu povo a respeito de algo que nós não podemos jamais nos esquecer. E essas palavras, elas ganham uma solenidade ainda maior quando nós nos lembramos, quando nós examinamos o modo como Jesus a proclama. O Senhor Jesus não diz assim, cuidado, não sejam como a mulher de Ló. O Senhor Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Que isso está nos alertando, em primeiro lugar, a respeito de um enorme perigo que você corre e que eu também corro. O perigo é o esquecimento. O perigo de eu me esquecer de um exemplo posto na Bíblia, que o próprio Senhor Jesus me diz que eu jamais posso esquecer deste exemplo. Você pode se esquecer do exemplo de Ana e ser salvo. Você pode se esquecer do exemplo de Ruth e ser salva. Contudo, você não vai poder se esquecer do exemplo da mulher de Ló, pois senão, por fim, você acabará cometendo o mesmo pecado que ela cometeu. O esquecimento é um mal, irmãos. Por certo, nós não conseguimos guardar todas as informações da palavra de Deus na nossa mente. Mas há algo que você deve se lembrar continuamente. E Cristo diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Jamais se esqueça daquilo que você ouvirá hoje. Quem foi a mulher de Ló? Irmãos, há pouca informação na Bíblia sobre quem foi essa mulher. Nós não sabemos qual foi a sua origem. Não sabemos qual era o nome dela. Não sabemos qual era a idade dela. É como se um véu encobrisse todo o histórico desta mulher e fosse revelado à humanidade apenas o que aconteceu no último dia de vida dela. E há razões muito importantes para este ocultamento intencional dos detalhes da vida da mulher de Ló. O propósito de Deus intencionalmente ocultar o restante do histórico da vida desta mulher é para que nós olhemos com atenção para as coisas que aconteceram no último dia de vida dela. Há aqui uma questão muito importante.
A questão é, não importa o começo. O que importa realmente é o fim. Não importa o começo da história dela. O que importa de fato é como a história dela terminou neste mundo. E isso diz respeito a todos nós também. Não importa, Renato, Tília, Irmã Graça, Vitor, Carlinhos, Odair, não importa como foi que começou a sua história. O que realmente importa é como a sua história aqui ela vai terminar. Por isso o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela é um monumento contínuo que exorta toda a humanidade desde os dias de Ló até a segunda vinda de Cristo sobre esta importante questão. Não importa como a nossa vida começou aqui, se bem ou mal, se pobre ou rico, se com pais ou órfão, se doente ou com saúde, não importa. O que importa realmente, meu querido e minha querida irmã, é como a sua história e a minha história terminará aqui. Então esse é o primeiro ponto. É por isso que Deus oculta a história dela, para nos lembrar deste fato solene. Não importa como começou, importa como é que vai terminar. Por isso a Escritura, ela narra apenas os detalhes das últimas horas de vida desta mulher. E é exatamente para isso que o Senhor Jesus nos manda olhar e ele diz: jamais se esqueçam disso. Lembrai-vos continuamente da mulher de Ló. Jesus está nos mandando olhar para a vida dela. Mas depois de olharmos para a vida da mulher de Ló, jamais devemos nos esquecer. Qual foi o fim da mulher de Ló? Quem era ela? Bom, em primeiro lugar, ela era esposa de um homem justo chamado Ló. Em segundo lugar, a Bíblia diz que ela era mãe de 2 filhas. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que ela era também sobrinha de Abraão e Sara, por causa do casamento dela com Ló. Então a Bíblia nos dá estas informações. Ela era esposa de um homem justo, mãe de 2 filhas, sobrinha de Abraão e Sara. Isso significa também que ela não era uma assassina, não era uma ladra, não era uma adúltera, e não era uma daquelas mulheres imorais de Sodoma. Ela era uma mulher casada com um homem, e isso, naquele contexto de Sodoma, era uma coisa muito positiva para a vida de uma mulher. Pois significa que ela não era uma sodomita, que ela não era uma mulher que se relacionava com práticas imorais com outra mulher. Ela era casada com um homem. E que ela também não era uma mulher pervertida, porque ela era mãe. Isso quer dizer que ela teve um relacionamento, viveu casada com um homem e por isso ela tinha 2 filhas. E a Bíblia diz também que as filhas que a mulher de Ló deu à luz eram de Ló, eram filhas de Ló. Isso significa que ela não era uma adúltera. E mais uma coisa que a Bíblia diz, nós podemos inferir daquilo que a Escritura fala a respeito dela. Ela foi casada com Ló por muitos anos, o que mostra que ela tinha uma estabilidade no seu casamento e também uma estabilidade no seu caráter. Então preste atenção em quem foi essa mulher. Ela não era uma mulher pervertida de Sodoma. Era casada, era mãe, era esposa, era mulher de um homem justo. E viveu por muitos anos a sua vida desta forma. Nós também sabemos, por aquilo que o livro de Gênesis descreve, que
ela foi uma mulher que viveu rodeada de riquezas materiais. Ela viveu uma vida de riqueza e luxo. Ela era mulher de um homem que tinha riqueza e prestígio. Ela vivia numa bela casa. Ela vivia sendo servida por servos e servas. Isso era comum nos tempos bíblicos. As pessoas ricas terem servos e servas. Ela viveu a sua vida neste mundo como hoje viveria uma madame, numa bela casa, com muitos empregados. Essa era a vida da mulher de Ló. Ela viveu cercada de luxo, de riqueza. Ela tinha filhas saudáveis que estavam para se casar. Portanto, o que a Bíblia quer nos falar sobre ela, as informações que a Bíblia quer que nós tenhamos sobre a mulher de Ló, é que ela foi uma mulher que viveu a vida cercada de riqueza e de luxo por muitos anos. Mas além disso, ela viveu também cercada de privilégios espirituais. Ela tinha um marido crente. E esse é um grande privilégio. Ser esposa de um marido crente, ou ser a esposa crente de um marido incrédulo. Você ter alguém crente na sua família é um privilégio de Deus para você. O que dizer daqueles, então, que nasceram num lar cristão, com pais, com seus pais cristãos, irmãos, de sangue, todos crentes, todos servindo a Deus? Isso é um grande privilégio. Isso é obra da graça de Deus, que você deve ser grato a Deus todos os dias por isso. Essa mulher tinha um marido crente. Sabe o que ela tinha também? Ela tinha parentes crentes. Sabe quem eram os parentes crentes dela? Abraão e Sara. Ninguém menos. Enquanto, nos dias em que esta mulher viveu na terra, milhões e milhões de pessoas viviam mergulhadas na mais densa escuridão espiritual. Ela teve o privilégio de conviver e conhecer filhos de Deus. Ela teve, meus amados, o privilégio de ser casada com um filho de Deus, de conhecer a religião verdadeira, a verdadeira religião salvadora de Deus, quando este privilégio era limitado apenas a algumas poucas famílias da terra. Não foram poucos privilégios que esta mulher recebeu. Ela teve também bons exemplos para seguir. Ninguém pode dizer que ela se perdeu porque não teve exemplo. Talvez não o exemplo do marido. Mas ela tinha exemplo do seu tio e da sua tia, pelo menos. E eram excelentes exemplos que ela devia ter seguido. Portanto, irmãos, um segundo ponto sobre a vida desta mulher é que ela viveu sua vida não só rodeada de riqueza e luxo. Ela viveu também sua vida rodeada de privilégios espirituais. Podemos dizer que ela viveu uma vida agraciada por Deus. E ninguém pode dizer que uma pessoa pode viver assim, cercada de tão grandes bênçãos espirituais, sem que tenha recebido estas bênçãos da mão de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, pois o Senhor Jesus nos ordena que lembremos da mulher de Ló. Ela não viveu rodeada da graça de Deus por alguns dias da sua vida. Mas no último dia de vida desta mulher, percebemos a graça de Deus presente na vida dela. No último dia de vida desta mulher, da mulher de Ló, sabe quem ela recebeu na sua casa? Ela recebeu a visita de 2 anjos do céu. Ela também ouviu da boca desses anjos, no último dia de vida dela, o anúncio de que a cidade em que ela morava
seria destruída naquele dia. E ela também viu naquele dia seu marido, Ló, demorando para tomar a sua decisão de fugir da cidade. E esta mulher então sentiu os anjos agarrando na sua mão e arrastando ela, seu marido e suas filhas fortemente de dentro da sua casa e as levando para fora dos muros da cidade de Sodoma. E nos diz a palavra de Deus que foi a misericórdia de Deus que promoveu todas estas coisas. Foi pela misericórdia de Deus que estas coisas aconteceram. E o detalhe é que ela tinha plena consciência disso. Do quanto o Senhor Deus, no último dia da vida dela, estava usando de misericórdia sobre ela. Ela foi então subitamente arrancada de dentro de casa, ela, seu marido e suas filhas, colocadas do lado de fora de Sodoma, para que eles pudessem então escapar com vida do julgamento de Deus que estava chegando sobre a cidade de Sodoma. E você sabe o que mais ela ouviu no último dia de vida dela? Eu gostaria de levar você para lermos este verso. Está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Escute você também o que foi que uma mulher ouviu nas suas últimas horas de vida. Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Por favor, preste atenção. E havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Voge para o monte, para que não pereças. Irmãos, ela além de ser arrancada de casa, ela ouve instruções claras do modo como ela, seu marido e suas filhas precisavam fugir para escapar com vida. Ela, por certo, colocou naquele momento diante dos olhos dela o monte para onde ela deveria fugir e estar eternamente segura. E por certo, pois nos diz a Bíblia que isto aconteceu, ela correu para lá ao lado de seu marido e suas filhas. Porém, note, leia comigo o versículo 19, o capítulo 19, verso 23. Você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 19 de Gênesis? Leia o verso 23, por favor. Pois é dito que saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A Bíblia diz claramente que Ló escapou do juízo de Sodoma. E quando Ló entra em Zoar, o verso seguinte diz então que o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. O que o Espírito Santo nos diz por meio da Escritura é que logo depois que Ló entra em Zoar, logo depois que Ló ele chega no lugar que ele deveria estar em segurança, o Senhor faz chover sobre Sodoma e Gomorra fogo e enxofre desde os céus. Essa, por certo, é uma das cenas mais terríveis da Bíblia. Uma chuva de fogo e enxofre que reduz a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz que as cidades de Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas. Essa chuva de fogo e enxofre arrasou com todas as casas, destruiu todas as joias, consumiu todo o dinheiro, arruinou todas as fazendas, matou todo o gado, queimou todas as plantações. Aquela antes bela e rica região virou então um deserto
de sal e enxofre. Nunca devemos nos esquecer disso. Um fato aqui, uma aplicação prática com relação a isso, para nós todos, é que, assim como as riquezas dele se tornaram cinza, as nossas também se tornarão um dia. Mas, o que o Espírito Santo quer que entendamos aqui é o seguinte: não foram apenas casas e bois que viraram cinzas. Mas você nota como o Espírito Santo é discreto ao falar da tragédia humana que aconteceu aqui. Também não são fornecidos detalhes de quantos homens, mulheres e crianças pereceram sob o fogo e enxofre do juízo de Deus que veio dos céus. Um véu também é posto sobre isso. Mas, naquela manhã, diante deste quadro assustador, que foram escritas na Bíblia com um solene propósito, nos avisar que o mesmo acontecerá em breve. E que isto não deve nos amedrontar, mas deve despertar temor em nós, porque o mesmo vai acontecer de novo. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui foi que Ló escapou. Ele foi arrancado da cidade pela misericórdia de Deus. Ele ouviu a instrução do anjo dizendo: livra-te, salva a tua vida, percorre a campina, não olhe para trás, não pare até que você chegue no monte para que você não pereça. E a Bíblia diz que Ló escapou. Está aí no verso 23. E nos diz a Bíblia também, depois no verso 30 em diante, que junto com Ló escaparam também do juízo do fogo e enxofre sobre Sodoma as duas filhas do casal. Mas tristemente, irmãos, terrivelmente, a mulher de Ló não chegou ao destino que deveria ter chegado. Em outras palavras, ela não chegou ao fim da jornada. Ela morreu subitamente em algum lugar entre os muros da cidade condenada e o monte da segurança eterna. Ela começou a jornada, ela começou a fugir conforme a instrução que recebeu. Porém, ela morreu no meio do caminho. E o nosso amado Redentor nos ordena que nós jamais nos esqueçamos dela. E eu garanto a você, eu te exorto solenemente em nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que você considere estas palavras, pois se elas não representam um perigo real para nós, o Senhor Jesus não as teria dito. Mas ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque não devemos nos esquecer desta mulher, irmãos. Porque o Senhor Jesus não disse para nós que seria indispensável nos lembrarmos de Ló. Apesar de Ló ter cometido muitos erros na vida, com relação às instruções para chegar no monte da segurança eterna, Ló não cometeu nenhum erro. Mas por outro lado, queridos, nós percebemos que nenhum outro erro da mulher de Ló é mencionado na Bíblia, senão um. E é para isso que o Senhor quer que olhemos. Esta mulher não cometeu os mesmos erros do marido. Porém, ela cometeu um erro, irmãos, tão grave, tão sério, tão solene, que ela pereceu repentinamente, sem a menor chance de arrependimento. É por isso que o Espírito oculta
toda a história de vida desta mulher até suas últimas horas de vida, para que nós olhemos para o pecado que ela cometeu pouco antes de morrer. E então, não venhamos nós, por causa do exemplo dela, cometer o pecado que ela cometeu. Oh, irmãos, quão importantes são estas palavras. Inclina os teus ouvidos e ouça. Qual foi o pecado que a mulher de Ló cometeu? Gênesis 19, 26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amados, assim como o Espírito Santo transmite poucas palavras sobre o histórico desta mulher, também o fim dela é exposto, é transmitido pelo Espírito para nós, em poucas palavras. Isso porque há algo muito sério sobre nossas próprias almas eternas, que estão contidas em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Aqui está a causa desta mulher perecer no caminho entre Sodoma e o monte. Porém, algum de nós pode pensar assim, que se trata de algo pequeno. Pode parecer aos olhos de alguém que ela recebeu uma punição severa por uma pequena falha. Mas é a pior das loucuras você ter esse tipo de pensamento. Este foi o fim de uma mulher que viveu a sua vida cercada pela graça de Deus. Ela provou da misericórdia de Deus, porque ela foi retirada miraculosamente de Sodoma. E ela foi tirada de lá a tempo para que ela pudesse fugir. E ela recebeu instruções a respeito do modo que ela deveria. Irmãos, e ela começou muito bem a sua carreira para o monte. Porém, nos diz a Sagrada Escritura que ela cometeu um pecado. Um pecado que não é lícito a mim nem a você cometer. Jamais. Por toda a eternidade. Qual foi o pecado que ela cometeu? Ela olhou para trás. Ela deu uma rápida olhada para o lugar de onde a misericórdia de Deus a havia tirado. E este olhar rápido para Sodoma foi a causa dela perecer, sem tempo sequer de pensar ou de orar. Ela não sabia, ela não pensou nisso. Ela sabia que não deveria olhar para trás. Mas mesmo assim, ela olhou. Será que ela havia esquecido da ordem do anjo? Será que o problema da mulher fora o problema que Cristo está nos alertando lá em Lucas 17? Lembrai-vos. Será que o problema dela era esse mesmo? Será que no mesmo dia alguém poderia ouvir a ordem de um anjo vindo de Deus e se esquecer no mesmo dia desta ordem? Será que o problema dela de ter olhado para trás foi uma mera falha na sua memória? Por certo, o Espírito Santo nos registrar tão rapidamente que ela acabara de receber uma instrução e desobedeceu. É para nos mostrar que ela desobedeceu deliberadamente o mandamento de Deus. Na verdade, por um instante, surgiu no coração desta mulher, enquanto ela corria para o monte, uma dúvida. Será que Deus realmente
me puniria? Será que Deus, que tem sido tão gracioso comigo a vida toda, me mandaria para o inferno se eu cometesse esta falha? Se eu cometesse este pecado? Foi isso que ela pensou. E é isso que talvez alguns de nós podem pensar. Mas Deus é muito misericordioso e bom. Será que se eu transgredir algum mandamento dele, ela duvidou que Deus, que havia abençoado a vida dela a vida inteira, por uma olhadela para Sodoma, iria puni-la de tal forma. Ela duvida do perigo que corre. Ela duvidou do perigo que corria. E há muita gente hoje que acha que o julgamento de Deus vai ser pouca coisa. Por isso o Senhor Jesus disse as palavras que disse lá em Lucas 17, no contexto do dia do julgamento, do dia do juízo. Lembra-se da mulher de Ló. Ela desobedeceu intencionalmente um mandamento de Deus. Apesar de toda a misericórdia de Deus demonstrada a ela, sobretudo no último dia, ela quis dar uma espiada em Sodoma antes de se afastar de Sodoma para sempre. Aqui está o ponto crucial. Aqui está o auge da nossa pregação. Aqui está o ponto que nós nunca devemos nos esquecer. Aqui está a questão mais importante, onde nós devemos concentrar a nossa atenção. É tão importante esta questão, irmãos, que o Espírito de Deus não mostra nenhum outro pecado que esta mulher tenha cometido, senão esse. Ela viveu rodeada de bênçãos, provou a misericórdia. E a misericórdia de Deus a libertou daquele cativeiro do pecado que era Sodoma. Mas o coração dela sentiu algo que não é lícito a algum caminhante para o céu sentir. Sabe o que ela sentiu? Ela sentiu saudades de Sodoma. Há pouco ela havia deixado Sodoma. Estava caminhando para o monte, mas ela sentiu saudade. Deus havia salvado ela e sua família. Mas agora, em vez de continuar com os olhos fixos no monte, o coração dela se volta para Sodoma. Aqui está o perigo que todos nós corremos. Aqui está a questão de nosso Senhor Jesus dizer: jamais se esqueçam da mulher de Ló. Nós, como ela, vivemos nossas vidas rodeadas por bênçãos espirituais. Nós temos recebido a graça de Deus, muitas vezes por meio de parentes crentes, de pessoas que servem a Deus e que temem a Deus. Semelhantes a ela, temos conhecido a religião salvadora de Deus, enquanto há milhões e milhões de pessoas vivendo sob a mais densa escuridão e trevas. Enquanto há milhões vivendo sem esperança e sem Cristo no mundo, nós recebemos a graça de Deus. Assim como ela recebeu os mensageiros de Deus na casa dela, Deus também enviou os mensageiros dele às nossas casas. E Deus nos fez ouvir os seus avisos. Os avisos de Deus também chegaram aos nossos ouvidos. E quando ouvimos os avisos de Deus, o que pedimos a Deus? Ó Senhor, salva-me. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Nós rogamos a Deus como aqueles israelitas quando estavam no Egito padecendo uma grande opressão pelo jugo de Faraó. Pediram a Deus: vem Senhor e nos salva, liberta-nos deste poder opressor. Nós fizemos isso. Sabe o que o Senhor fez? O mesmo que ele fez pela mulher de Ló.
Com sua mão poderosa, Deus nos arranca do mundo, nos põe no caminho e aponta para nós o monte da segurança eterna. E Ele diz, corre para lá, salva-te, livra-te, mas não olhe para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Esse é o mandado de Deus para todo aquele que quer ser salvo. E então nós, assim como ela, fomos colocados no caminho para o monte. Mas em algum momento da nossa jornada, irmãos, nós podemos nos esquecer de tão grandes privilégios que recebemos. Em algum momento nós podemos nos esquecer da opressão da vida que vivíamos quando ainda escravizados neste mundo. Poderemos, se esquecermos, sentirmos saudade de Sodoma. Ela fez exatamente isso. E a mulher de Ló olhou para trás. Ela sentiu saudade. Ela se esqueceu de todos os benefícios e quis olhar para trás. Esse é o pior de todos os pecados que alguém pode cometer. Davi adulterou e foi salvo. Houveram pessoas na Bíblia que foram assassinos e foram salvos. Ladrões foram salvos. Mentirosos foram salvos. Desonestos foram salvos. Mas, por favor, preste atenção nisso. Ninguém que olhou para trás está no céu agora. Ninguém que se esqueceu do que Deus fez por ele está no céu agora. Foi por causa disso que esta mulher morreu repentinamente, exatamente no momento em que estava praticando este pecado. No exato momento que ela olha para trás, é dito que ela converteu-se numa estátua de sal. Ela morreu sem sequer se dar conta do fim da sua vida. Ela morreu sem possibilidade de orar e pedir misericórdia. Ela morreu exatamente no modo em que alguém poderia morrer, sendo a pior de todas as condições. Ela morreu sem poder orar. Ela morreu sem poder pedir a Deus misericórdia. Irmãos queridos, Cristo quer nos alertar disso. Este é um perigo real. Sabe qual é o perigo? De nos esquecermos de todos os tormentos, de todas as angústias, de todas as lágrimas, do tempo que vivíamos neste mundo sem Cristo, sem esperança, sem salvação. Do perigo de nos esquecermos, irmãos, da oração que fizemos, do momento em que o nosso coração suplicou a ajuda de Deus. E o Senhor, bendito e misericordioso, veio então nos salvar, nos socorrer. Deus veio nos salvar de uma vida sem Cristo. Nos colocou no caminho e em direção do céu. Mas e se nós nos esquecermos do que Cristo fez por nós? E se nós nos esquecermos do exemplo da mulher de Ló? O esquecimento é o mal, irmãos. Sobretudo quando nós nos esquecemos de toda a graça que Deus derramou sobre nós. Podemos nos esquecer que o sangue do Filho de Deus foi derramado para nos libertar do nosso cativeiro do pecado e nos colocar a caminho do monte. Como nos conta a história da Páscoa do povo hebreu. Só puderam sair do Egito, só puderam ser tirados de lá, porque o sangue do Cordeiro da Páscoa foi derramado em lugar deles. O motivo do livramento fora o sangue do Cordeiro derramado. Mas e se nós nos esquecermos disso?
o nosso coração pender para o mundo? E se nós sentirmos saudades daquela vida profana, mundana, perniciosa que vivíamos antes? E se sentirmos saudades daquelas músicas do mundo, das bebidas do mundo, dos prazeres do mundo, das festas do mundo? E por um instante o nosso coração se inclinar. Então nós olhamos para trás e negamos o Senhor. E rejeitamos sua graça. E ao invés da sua salvação, ao invés da misericórdia e bondade de Deus, nada estará nos reservado senão a sua ira. Irmãos, desprezar a oferta, se lembrar de Sodoma, é uma ofensa a Deus. E eu fico pensando comigo, espero que não venha a ser o caso de nenhum de nós, mas quantos já tombaram no caminho para o céu por causa disso? Quantos tombaram, irmãos, entre o Egito e a Terra Prometida? De 4 que saíram de Sodoma, uma tombou no meio do caminho. Pode surgir no nosso coração, irmãos, depois de muitos anos de caminhada. Ah, mas só uma vez. Só um pouquinho. Sabe o que pensar assim fez desta mulher? Fez dela um exemplo para nós. Ela é um exemplo. Só que é um exemplo para o qual nós não gostamos de olhar. Porém, é o que o Senhor Jesus nos ordena que façamos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ela se tornou uma estátua de sal. Porque ela se tornou uma estátua no caminho entre Sodoma e o monte. Ela é um exemplo, ela é um monumento permanente de quão abominável é aos olhos do Senhor Deus este pecado. Olhar para trás. Isso é o que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 8, com começar no Espírito e terminar na carne. Isso foi o que o apóstolo Paulo quis dizer na sua carta, ao falar daqueles que se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados. Isso foi o que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, quis alertar a igreja de Éfeso, ao lembrar aquele povo que eles haviam vivido há muito tempo, sem esperança e sem Deus no mundo, mas o Deus rico em misericórdia os resgatou e os alcançou. Este é o mesmo que o Senhor Jesus Cristo quer fazer conosco nesta tarde. Colocar os nossos olhos, o nosso coração neste monumento, nesta estátua de sal, neste monumento permanente, de quão abominável é este pecado aos olhos de Deus. Ela se tornou um memorial. E ela será eternamente lembrada por causa deste pecado. Por toda a eternidade, o nome dela não será lembrado, as riquezas dela viraram cinza, mas o que ela fez entre Sodoma e o monte da salvação será lembrado para sempre. Por isso eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo que é para nos prevenir, é para prevenir a igreja, que o Senhor Jesus, em Lucas 17:32, diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Hoje, que estas palavras sejam gravadas na sua mente e no seu coração, para que você nunca mais venha se esquecer do pecado desta mulher e do exemplo dela. Você pode se esquecer de Ana e de Sara, mas dela você jamais poderá se esquecer, pois senão você corre o risco de cometer o pecado que ela cometeu. Eu encerro este culto solene lembrando que Jesus, ele ordena também a todos os que querem segui-lo que jamais olhem para trás. Por favor, eu encerro lendo Lucas capítulo 9, verso 62.
Lucas 9,62 diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Antes que qualquer de nós possa pensar que o que aconteceu com a mulher de Ló e o que aconteceu com milhares de judeus que saíram do Egito e não entraram na Terra Prometida seja um conceito apenas do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus garante: ninguém que colocou a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso, irmãos, jamais se esqueça destas palavras. Peça a Deus sua graça para que Ele o ajude nesta noite.